Isaías capítulo 55. Abra lá, por favor, suas Bíblias. Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E hoje, como de costume, nós voltaremos à série Os Combates da Alma. Os combates da alma, como nós temos feito em todo o culto de ceia, né? Os combates da alma. Os combates da alma são recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem respostas para as lutas que enfrentamos na nossa alma. A palavra de Deus é inerrante, ela é infalível. Então, ela tem respostas verdadeiras e poderosas para todas as lutas que enfrentamos em nossa alma. E hoje eu quero meditar com vocês no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 13. E hoje eu quero falar sobre como vencer a insatisfação. Como vencer a insatisfação, porque a insatisfação é uma luta que está presente na vida e na alma do ser humano. O ser humano, ele é extremamente insatisfeito. O ser humano, por mais que ele tenha, por mais que ele conquiste, ele sempre estará insatisfeito, porque existe um problema crônico, sistemático, chamado pecado na vida do ser humano. Isaías capítulo 55, verso de 1 a 13, nos ensinará a como lidar e como vencer a insatisfação. Mas olha só como nota de curiosidade, todos os assuntos da série Os Combates da Alma estão lá no canal da nossa igreja, lá no YouTube. E olha só os assuntos que já foram tratados aqui. Já falamos sobre como vencer o descontentamento, o desânimo, a ira, a culpa, a impaciência, a tentação, a inveja, o orgulho, o fracasso, a inconstância, a timidez, a procrastinação, a cobiça e o medo. E hoje nós meditaremos no 15º sermão, como vencer a insatisfação. Então, amados, todos esses sermões estão lá no canal da nossa igreja, no YouTube. Vale a pena você assisti-lo, revê-lo, estudá-lo e enviar para as pessoas que têm problemas sérios nessas áreas. E tem pessoas que têm problemas sérios, por exemplo, o medo, a ansiedade. Quantas pessoas com problemas sérios nessa área da ansiedade, impaciência. Então vale a pena enviar essas mensagens para ajudá-los. Pois bem, Isaías 55, acompanhe comigo a leitura da Escritura. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Tenham ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho
e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para a glória, para o Senhor, e sinal eterno, que nunca se apaga. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante de novo da Tua palavra e pedimos a Deus, sinceramente, que o Senhor nos fale através da Tua palavra, Senhor. A Tua santa palavra. Fala a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, e ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nossa insatisfação. Revela, Senhor, sobre nós o Teu poder e dá-nos sabedoria para entender a palavra do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, vamos aprender um pouco sobre uma visão geral do livro. O livro do profeta Isaías, que é muito importante. Eu não sei se você já teve experiência de ler. É muito importante. Isaías é considerado uma mini Bíblia dentro de outra Bíblia, porque a Bíblia toda tem o quê? 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Então é uma miniatura dentro de uma Bíblia. Mas quem a escreveu foi Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós. Não confunda com o profeta Amós. Isaías escreveu esse livro mais ou menos entre o ano 70 a 681 a.C. A ocasião foi o seguinte: o seu ministério foi realizado entre os anos 739 a 686 a.C. Ele profetizou em Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, e ele profetizou em seus arredores, e ele exerceu o seu ministério dentro de 4 reinados: o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele foi contemporâneo de Oséias e Miqueias, que foram grandes profetas. E de acordo com uma tradição, Isaías foi martirizado e cerrado ao meio, no começo do reinado do rei Manassés. Então, gente, ele morreu pela fé, ele morreu profetizando, fazendo a vontade de Deus, e ele sofreu essa morte violenta, sendo cerrado pelo meio. E a tradição judaica tem contado essa história durante vários séculos. Qual foi o propósito deste livro profético? Foi incentivar os contemporâneos do profeta a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e a confiarem que, após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes eles haviam sido abençoados. O que estava acontecendo? Na época do profeta Isaías, o povo de Israel, reino do norte, e o povo de Judá, reino do sul, haviam abandonado a Deus. E aí Deus, como sempre fez,
ele permitiu que esses povos fossem de novo escravizados e exilados. Então Deus, quando o povo de Israel se afastava dele, Deus usava na sua soberania, ele usava como vara de castigo as nações inimigas. E aí, tanto o reino do sul como o reino do norte foram exilados de novo. O enredo do livro do profeta Isaías, ele pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, a rebelião, que vai do capítulo 1 ao 39. Segundo, a redenção, que vai do capítulo 40 ao 55. E terceiro, a restauração, que vai do capítulo 56 ao capítulo 66. Então esse livro fala de rebelião do povo de Deus, fala de redenção, Deus prometendo salvá-los, e fala de restauração, Deus restaurando o seu povo e todo aquele que crê no único Deus verdadeiro. Aí no capítulo 6, teve o chamado de Isaías. Isaías teve um encontro com Deus. E todos os profetas que tiveram um encontro com Deus, eles foram comissionados para uma missão muito importante. Por exemplo, quando Isaías teve um encontro com Deus, ele recebeu uma mensagem de arrependimento. Ele deveria entregar ao povo de Judá. Ele recebeu uma mensagem de retorno para Deus. Então a tese da sua mensagem era esta: voltem para Deus, porque vocês se afastaram e se envolveram de novo na idolatria. Mas também o trabalho de Isaías foi falar do Messias, que viria. De tal maneira que Isaías ele é considerado o profeta evangélico. É o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, Isaías ele foi chamado nesse contexto histórico, ele foi chamado para que o povo de Judá voltasse para Deus e para que eles recebessem as mensagens messiânicas que estavam apontando para Cristo. Pois bem, voltemos para os temas: insatisfação. O que é insatisfação? Segundo os melhores dicionários que nós temos, a definição de insatisfação é falta de satisfação, falta de contentamento, falta de prazer, falta de motivação ou estado desfavorável da alma ou sensação de não correspondência. Então isso é insatisfação, essa falta de motivação, falta de prazer, falta de motivação e aquela sensação angustiante que a pessoa não está sendo correspondida na vida. O grande problema é que em relação a Deus, as pessoas são insatisfeitas, assim como foi o povo de Judá. Mas não que o problema fosse Deus, o problema sempre será o ser humano por causa da sua insatisfação. Agora permita-me ler alguns versos sobre a insatisfação de Judá. Olha só o que a insatisfação leva um povo a praticar. Por exemplo, a nação de Judá abandonou a Deus. Isaías capítulo 1, verso 4 está escrito assim: ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. A primeira atitude do povo de Judá, que estava insatisfeito, foi abandonar a Deus. Muitos abandonam a Deus por causa da sua insatisfação de Deus. Em segundo lugar, eles cultuavam a Deus de maneira falsa. Olha o verso 11 que diz assim, o profeta profetizando: o Senhor diz, e nosso irmão Maurício ele expôs esse texto aqui. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios?
Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Olha só, a insatisfação faz as pessoas prestar um culto hipócrita a Deus, um culto que Deus não aceita. A insatisfação fez o povo de Judá não ter mais relacionamento com Deus. Olha que coisa terrível. Isaías 3, verso 11 diz assim: ai do ímpio, está chamando o povo de Judá de ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. O profeta chama o povo de Judá de ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. O ímpio é uma pessoa que não tem temor de Deus. Então olha só, a insatisfação leva as pessoas a não terem relacionamento com Deus. Mas olha só, o povo de Judá, eles se tornaram gananciosos. Capítulo 5, verso 8, olha só o que o profeta profetizou: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Esse é o problema da insatisfação. Nunca está bom, nunca é suficiente. A insatisfação levou o povo de Judá a se tornarem gananciosos, avarentos. Eles queriam mais e mais, e isso não satisfazia. Olha só, o povo de Judá começou a viver na embriaguez. Capítulo 5, verso 11 diz assim: ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho o esquente. A embriaguez, a insatisfação, gente, isso é interessante, porque quem tem um BO na alma, um problema mal resolvido, acaba recorrendo ou às drogas, ou ao álcool, ou à pornografia, ou ao materialismo. É interessante. Este é o diagnóstico da alma humana. Quando uma pessoa tem um BO, tem um problema na alma, e esse problema provoca a insatisfação, as pessoas recorrem a tudo isso. E principalmente a embriaguez. Principalmente. Bebe uma, bebe duas, bebe três, aí já foi longe. Esse é o problema da insatisfação. A insatisfação levou o povo de Judá à embriaguez. A insatisfação levou o povo de Judá à inversão de valores. Capítulo 5, verso 20, olha só o que diz o profeta: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Inversão de valores. A insatisfação levou o povo de Judá a ser um povo relativista. Relativista, não, olha só, não há nenhum problema de nós pecarmos, não há nenhum problema de nós vivermos assim, porque afinal de contas é o nosso tempo. A insatisfação leva as pessoas para o secularismo, isso é, Deus não é importante, Deus não é relevante, então vamos viver a nossa vida do nosso jeito, segundo a nossa filosofia. Esse é o problema da insatisfação. A insatisfação tornou o povo de Judá pessoas arrogantes. Capítulo 5, verso 21, olha só o que o profeta falou: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Se tornaram arrogantes por causa da sabedoria, ou por causa da inteligência, ou por causa da cultura. Se tornaram arrogantes por causa das suas insatisfações. E por último, a nação de Judá, por causa da insatisfação, tornaram-se corruptos. O verso 22 e 23 do capítulo 5 diz assim: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça.
Então, gente, aqui está o raio-x do povo de Judá, que abandonou a Deus, que oferecia um culto hipócrita, e é isso. Quando a vida religiosa é uma hipocrisia, gente, isso acaba contaminando e influenciando outras áreas da vida. Não tem como. Não tem como. Se a vida religiosa é uma hipocrisia, é uma insatisfação, isso de alguma maneira vai desaguar em outras áreas da vida e vai influenciar outras áreas da vida. Esse é o grande problema. A insatisfação. Então, olha só, se o seu problema é a insatisfação, resolva isso hoje. Hoje, mediante a palavra de Deus. Olha só, esse texto nos mostra que Deus é a única fonte de toda satisfação. O termo vir é a palavra favorita de Deus que nos convida a irmos a Ele para obtermos a satisfação plena. A sua oferta de satisfação é ímpar e peculiar. Assim entendemos 3 realidades desta oferta de satisfação. Então, olha só, no capítulo 55, Deus está usando o profeta no seguinte: Deus, Ele veio nos oferecer uma oferta de graça, a graça de Deus. Deus separou para nós uma oferta que vai ser derramada sobre o seu povo, satisfazendo o coração do seu povo. E quando nós somos preenchidos da presença de Deus, os nossos corações ficam plenamente satisfeitos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas lutas aqui nessa terra. Quando o nosso coração está centralizado em Deus e nós experimentamos a graça de Deus, nós somos ofertados com essa satisfação. Eu quero apresentar para vocês 3 realidades dessa oferta que Deus veio nos dar através do seu Filho amado Jesus. Tá ok? Então repita comigo: 3 realidades. 3 realidades nós veremos agora para vencermos também a nossa insatisfação. Primeira verdade: a oferta de satisfação feita por Deus é ímpar em seu preço. Essa verdade está no verso de 1 a 3, mas eu quero apresentar para vocês o convite de Deus. Olha o verso 1 na sua Bíblia, que diz assim, olha só. Aí, o profeta, de maneira poética, ele começa a profetizar o povo de Judá. Ele diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Essa expressão vinde às águas, essa expressão poética que o profeta está usando aqui, significa refrigério. Ele está dizendo assim para o povo de Judá: venham para Deus. Vocês estão tão insatisfeitos, vocês se tornaram arrogantes, materialistas, mas eu quero apresentar para vocês esse Deus que refrigera a nossa alma, que vem apaziguar a nossa alma diante das demandas dessa vida. Então aqui o convite de Deus é para o refrigério. Vinde às águas. Esse vinde às águas é a mesma expressão que o rei Davi usou lá no Salmo 23, quando diz que Deus vai nos levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Isso é, na presença de Deus nós temos esse refrigério. E o nosso coração não fica abalado pelas coisas desse mundo. E quando os nossos corações não ficam abalados, não há espaço para insatisfação, porque está preenchido da presença soberana de Deus. E quando o profeta ele usa essas expressões, vinde, comprai e comei, ele está convidando o povo para experimentar a graça de Deus. Ele está mostrando o seguinte: olha, Deus já preparou tudo, e tudo isso não tem preço, é de graça. É Deus oferecendo gratuitamente toda essa riqueza. Deus oferecendo gratuitamente todo esse sabor. Por isso que ele fala: comam, venham, bebam, comam de graça. Venham sem dinheiro. É Deus convidando o povo assim: olha, você não precisa pagar para ter.
eu já separei para vocês essa bênção, essa graça. Essa graça não se compra com dinheiro. Essa graça não se compra com ouro. Essa graça ela é peculiar, porque eu separei especialmente para vocês. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então o profeta ele usa essas expressões que falam das áreas da vida humana, como comer, comprar e beber. São áreas vitais da vida humana. E ele diz o seguinte: olha, vem experimentar a graça de Deus. E você vai se sentir satisfeito. Sem nenhum preço. Sem nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro é suficiente para suplantar ou para superar aquilo que eu tenho para vocês, que é a minha graça. Mas lá, bem no final do verso 1, ele fala de vinho e de leite. É proposital, porque vinho aqui simboliza alegria. No caso aqui, simboliza, olha, você está precisando de alegria? Gente, quantas pessoas neste mundo precisam de alegria? Ou estão satisfeitas com aquilo que têm? Aí Deus está oferecendo, olha, o que eu tenho para vocês é alegria. Só eu posso preencher o seu coração de alegria. E outro, só eu posso oferecer para você leite. Leite aqui tem a ver com nutrição, com sustento. Assim como um bebê necessita do leite materno, assim como os judeus tinham o costume de beber leite de cabra, que é um leite bem forte, o profeta está usando essas expressões dizendo, olha, com Deus você terá alegria e com Deus você terá sustento. Sustento. Deus vai sustentar vocês e vai fornecer a vocês aquela alegria que não tem espaço para insatisfação. Vocês estão entendendo? Essa é a profecia que foi dada ao povo de Judá e consequentemente para nós. Mas daí, verso 2, o profeta fala do desperdício humano. Olha o verso 2 na sua Bíblia, eu vou falar assim: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? Olha que interessante. O profeta estava dizendo para o povo de Judá: olha, vocês têm dinheiro, mas por que vocês ficam gastando, e gastando, e gastando naquilo que não é pão? Isso é a falta de prioridade nas necessidades básicas. O profeta está dizendo o seguinte: que o povo de Judá era um povo insatisfeito, porque por mais que tinha dinheiro, eles continuavam insatisfeitos, vivendo de supérfluos. Porque esse é o problema: pessoas insatisfeitas que têm dinheiro vivem de coisas supérfluas. Nem precisava adquirir, nem precisava ter algo, mas por causa de insatisfação, mas porque tem condições de adquirir, acabam comprando. Sabe por quê? Porque no fundo é um ser humano insatisfeito com aquilo que tem. É insatisfeito com as necessidades básicas, então ele quer ter mais, e mais, e mais. Aí a advertência do profeta é o seguinte: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? É o profeta dizendo: olha, você está se matando de tanto trabalhar, você está perdendo a saúde de tanto trabalhar, mas você está adquirindo tantas coisas na vida e isso não está tendo satisfação na sua vida. Esse é o desperdício humano. É a falta de objetivo no rendimento do trabalho. Então olha só, o profeta está mostrando aqui a insatisfação na alma humana nessa área. Pessoas que gastam e gastam estão satisfeitas. Pessoas que trabalham para ter coisas nesse mundo, mas continuam insatisfeitas. Esse é o problema. E Deus está falando assim: olha, o que eu preparei para você não tem preço. O que eu tenho para você vai satisfazer a sua alma. Mas no verso 3 tem a promessa de Deus. Olha que interessante o verso 3, quando diz assim: deem ouvidos e venham a mim, escutem, vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. No verso 3, Deus fala assim: pratique e ouça os meus conselhos. E depois ele diz assim: a sua alma viverá. O profeta está dizendo: olha, vocês estão tão insatisfeitos
Mas se vocês me conhecerem, a alma de vocês serão revitalizadas, vocês viverão, seja aqui ou na eternidade. E ele diz assim: eu farei com vocês uma aliança eterna, como diz aqui, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas. Então aqui o profeta está dizendo dessa aliança que Deus fez com Davi. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que Deus abençoaria Davi, que através de Davi haveria um reinado perpétuo se cumprindo em Jesus. E aí Deus está dizendo o seguinte: olha, a aliança que eu tenho com você, o pacto que eu tenho com você, vai satisfazer a sua alma. E você não vai ser escravo do seu próprio dinheiro, não vai gastar em supérfluos, e você não vai derramar o suor do teu rosto em vão, mas em mim você vai encontrar total satisfação. A sua alma vai viver. A sua alma não vai ficar escravizada pelas coisas desse mundo, mas a sua alma vai ser revigorada pela minha presença. Amém, gente? Está fazendo sentido? Então é isso. A oferta de satisfação feita por Deus é ímpar em seu preço, porque aquilo que Deus separou para nós é de graça e é suficiente para que a nossa alma tenha. Mas em segundo lugar, a oferta de satisfação feita por Deus é ímpar em sua proposta. Essa verdade está no verso 4 a 11. Agora olha o verso 4 e 5 comigo, como diz assim: eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o elegeu. Em primeiro lugar aqui, a proposta de Deus é o seguinte: olha, se vocês virem a minha proposta é usar vocês. Então olha só, no contexto, ele estava dizendo isso para o povo de Judá. O povo de Judá, o povo de Israel, eles foram chamados para que eles fossem luz sobre os povos, para que todos os povos pudessem olhar para eles e dizer assim: olha, quão grande é o Deus que esse povo acredita. Esse povo é privilegiado por esse Deus que um dia abriu o mar vermelho e que esse Deus continua habitando entre eles. Aí Deus está dizendo aqui, olha, a minha satisfação que eu vou realizar em você é ímpar por causa da minha proposta. Eu quero usar a sua vida. Ele falou isso para o povo de Judá. Mas isso é para nós também. Quando nós somos usados por Deus e para Deus, como Deus o quer, a nossa alma é satisfeita. Mas aí no versos 6 e 7, Deus faz um convite. É um ultimato. E ele fala da responsabilidade humana. Deus, na sua providência e soberania, ele está chamando o seu povo, aqueles que são seus. Mas daí, olha só no verso 6, vem um convite dizendo: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha os verbos: buscai, invocai, deixe e volte. Aqui tem a responsabilidade humana. É Deus dizendo: olha, venham a mim, vocês me abandonaram, e como efeito desse abandono, vocês se tornaram insatisfeitos. Mas deixe o homem mau os seus pensamentos. Todo pecado começa através dos pensamentos. Pecados fabricados nos pensamentos serão traduzidos em comportamento. E Deus está dizendo: deixe os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Conversão é o quê? Mudança de direção, mudança de rumo. Ele diz assim: volte-se para o nosso Deus, porque Ele é o quê? Rico em perdão. Olha que lindo. Olha só, a insatisfação se cura assim.
voltando para Deus. A insatisfação não se cura tendo mais e mais coisas supérfluas, acúmulos. A insatisfação não será satisfeita com pessoas, com relacionamentos ou construções familiares. A insatisfação vai ser curada quando a alma humana se volta para Deus. Quando a alma humana vazia se volta para Deus, essa alma vai encontrar satisfação, como dizia o antigo filósofo, que o homem tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus, que só Deus e somente Deus pode preencher. Então essa é a cura para os insatisfeitos. Volte-se para Deus. Porque quem se volta para Deus, gente, é satisfeito com aquilo que tem. Quem se volta para Deus é alegre com aquilo que tem. E não sofre com aquilo que não tem. Essa é a maravilha de ter Deus em nossas vidas. Agora, quem não se volta para Deus sofre de angústias terríveis na alma por coisas que não tem. E talvez vai para o túmulo sofrendo a vida inteira por coisas que nunca tiveram. Mas quando a nossa alma tem um encontro com Deus, a nossa alma é satisfeita e nós passamos a viver. Mas no verso 8 fala da soberania de Deus. Olha que lindo. Deus fala assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos dos seus pensamentos de vocês. É Deus dizendo assim: olha, você precisa aprender comigo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos pensamentos são reduzidos a este mundo. Os vossos pensamentos são humanamente escravizados pelas demandas e necessidades desse mundo. Mas os meus pensamentos são insondáveis. Insondáveis. Aquilo que eu tenho planejado na eternidade, que é fruto dos meus pensamentos, são muito mais altos daquilo que você julga ser bom na sua vida. São muito mais altos, mais nobres, mais divinos. E os seus pensamentos não têm capacidade de alcançar os planos que eu tenho para a sua vida. É isso que o profeta estava dizendo, inspirado por Deus. Porque no verso 8, Deus fala do seu propósito fiel. Olha o verso 10. Verso 10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. É Deus dizendo assim: olha, o propósito que eu vou realizar na sua vida é do céu para a terra, é de cima para baixo. E quando eu for realizar na sua vida, não vai voltar. Assim como a chuva cai e não volta, assim são os meus planos na sua vida. E outra, quando os meus planos começarem a concretizar, a se concretizar na vida de vocês, é como uma semente que foi plantada no coração humano. E com o tempo vai germinar, vai crescer, e você vai entender que eu estou na direção da sua vida. E você entendendo que eu estou na direção da sua vida, a sua alma vai se satisfazer. Olha que lindo, né? Então é Deus, gente, persuadindo, através da providência, persuadindo os seus filhos e mostrando: olha, a minha soberania fará que os meus propósitos serão preenchidos em suas vidas. Mas no verso 11 fala da palavra de Deus. Olha só, verso 11: assim como a chuva, ou como a semente, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a desejei. É Deus dizendo: a minha palavra se cumprirá. A minha palavra estabelecida na eternidade vai se cumprir na sua história. Por quê? Porque os meus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos.
e os meus caminhos são mais altos que os vossos. Gente, é Martinho Lutero, diante daquele contexto da reforma protestante, ele sendo bombardeado por todos os lados, foi ele que disse assim: olha, eu não sei o caminho que Deus está me levando, mas eu conheço o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Muitas vezes nós não sabemos o caminho que Deus está nos conduzindo, mas olha só, ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E nós precisamos ter a convicção de Lutero: eu sei quem é meu guia. Eu posso não entender os caminhos de Deus, mas eu sei que é fiel àquele que está me guiando. Amém? É isso aí. Terceiro e último, para vencermos a insatisfação. A oferta de satisfação feita por Deus é ímpar em sua provisão. Porque primeiro, Ele nos oferece uma provisão plena de satisfação em Deus, como está no verso 12. Olha que lindo. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Voltemos para o contexto. Aqui Deus está falando para o povo de Judá do novo êxodo que eles iriam enfrentar. O profeta está dizendo o seguinte: olha, vocês serão escravos, não do Egito, mas agora da Babilônia. Mas quando vocês saírem da Babilônia, vocês sairão alegres. E vocês serão guiados por Deus. A provisão de plena satisfação que Deus nos oferece é a alegria de Deus. Alegria. Alegria. Quando Deus nos dá essa alegria, o nosso coração fica satisfeito. Satisfeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu vi em São Paulo. E aqui, gente, eu não estou fazendo comparação não, pelo amor de Deus. Eu conheci uma crente que morava numa favela, morava num barraco. E você sabe que a pobreza não tem beleza, é uma coisa terrível. Mas aquela crente, aquela serva de Deus, ela tinha no coração algo pulsante que eu não estava vivendo naquela época. Se chamava alegria. Mesmo com tanta necessidade, mesmo desfavorecida, ela tinha tudo o que ela precisava, que era a presença de Deus e o carinho da igreja. Mas era interessante a alegria satisfatória, plena que ela tinha em Deus. Mesmo não tendo tudo que sempre sonhava, mas o que ela tinha era o suficiente para promover no coração dela alegria. E quantas pessoas que eu conheço que têm muita coisa que não são alegres? Não são alegres. Tem muita coisa que muitas pessoas gostariam de ter, mas você percebe nos olhos, na vida, não são alegres, são insatisfeitos. Então Deus está dizendo aqui: olha, eu tenho uma provisão satisfatória para a sua vida, eu vou fornecer para você alegria, vocês sairão alegres. E em paz, a outra palavrinha que muita gente não tem, em paz sereis guiados. Verso 12, paz. Paz, gente, paz. É uma coisa que muita gente não tem. É paz. Paz de espírito. Paz aqui é paz com Deus, um relacionamento correto com Deus, paz consigo mesmo, satisfeito em Deus, e paz com o próximo. Essas três áreas: paz, alegria e paz. E no verso 12 diz aqui que toda a criação de Deus será testemunha da ação de Deus. E olha interessante, o verso 12 diz assim: os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. É uma linguagem poética. Mas o profeta dizendo assim: até a criação de Deus vai vibrar e vai celebrar a provisão que Ele vai derramar sobre vocês. Até a criação de Deus vai celebrar aquilo que Deus vai prover para o seu povo. Amém? Esta provisão nos livra da insatisfação. Mas em segundo lugar, Deus nos mostra a provisão de transformação. Olha o verso 13.
E eu termino aqui, como diz assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Agora presta atenção nessas plantas, né? O cipreste aqui é o espinheiro, né? Então o espinheiro tem muitos espinhos, pontiagudos e alguns venenosos. E Deus está dizendo assim, o seguinte: olha, esse espinheiro, no lugar do espinheiro, dos espinhos, de um caminho cheio de espinho, Deus vai transformar em cipreste ou pinheiro, em algumas tradições. E o pinheiro era a principal árvore que fornecia a madeira da harpa. Então aqui o profeta, de maneira poética, ele está mostrando que a provisão de Deus vai transformar uma transformação do espinheiro para o pinheiro, do espinheiro para o cipreste, uma árvore bonita, frondosa, uma madeira bem forte. É isso que Deus faz na vida do crente, do cristão, que confia em Deus para a sua satisfação. Ele se torna um pinheiro, um cipreste, uma árvore forte, frondosa, e não uma árvore cheia de espinhos, todo momento reclamando, murmurando, espiando. Mas é uma árvore boa. No lugar da sarça crescerá a murta. A palavra sarça aqui em algumas traduções é a roseira brava, cheia de espinhos também, né? Você vai deixar de ser uma árvore cheia de espinhos e vai se transformar numa murta. A murta, segundo a pesquisa que eu fiz, é uma árvore muito bonita, com folhas muito bonitas. E aí o profeta ele faz essa comparação poética dizendo o seguinte: a provisão de Deus, que nos faz vencer a insatisfação, vai promover em nós transformação de vida. Transformação de vida. Por isso que quando ele fala assim, em lugar, é uma ilustração da substituição do julgamento para a salvação. E quando ele usa aquele termo aqui, sinal eterno, e isso será para a glória ao Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará, aí o profeta está fazendo um link com o Messias, com Jesus, dizendo o seguinte: ó povo de Judá, um dia Deus enviará um Messias, e esse é o sinal eterno, que quando o Filho do Homem chegar, quando o Filho de Deus vier, isso nunca se apagará, e através da morte dele, ele vai trazer aos nossos corações a verdadeira satisfação. E essa satisfação só se encontrará com o Messias, o autor da nossa salvação. Amém? Então olha só, então vencemos a insatisfação quando buscamos e nos deleitamos em Deus. Ele é a única fonte suprema de satisfação que nos dá prazer. Então, para vencer a insatisfação, precisamos entender essas três questões. A oferta de satisfação feita por Deus é ímpar em seu preço, é de graça, não se compra com dinheiro. A oferta de satisfação feita por Deus é ímpar em sua proposta. Ele quer nos usar, e os seus planos são mais altos do que os nossos. A oferta de satisfação feita por Deus é ímpar em sua provisão. Por quê? Porque Ele quer nos transformar e nos satisfazer. Por isso que Ele é Deus. Aí, gente, eu termino com a frase bem conhecida do pastor batista americano John Piper. Ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. É isso que o profeta está ensinando. Deus é mais glorificado em nós, Ele é mais valorizado em nós, Ele é mais conhecido entre as nações, quando nós, povo de Deus, somos mais satisfeitos nele. Aí Deus é glorificado, Deus é engrandecido, Deus é entronizado, Deus é honrado. E aí as outras nações
vão começar a se interessar. Poxa, nós queremos conhecer esse Deus. Nós queremos conhecer esse Deus que tem trazido satisfação na sua vida. Qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo é conhecer a Jesus. O Catecismo Batista, pergunta 1 e 2. Catecismo, gente, é um método de ensino através de perguntas e respostas que os primeiros missionários americanos usavam. Infelizmente, a Igreja Batista perdeu esse costume. Primeira pergunta: quem é o primeiro e o melhor dos seres humanos? Resposta: Deus é o primeiro e melhor dos seres humanos. É um ser supremo. Segunda pergunta: qual é o fim principal do ser humano? O fim principal do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O segredo é o seguinte: quem desfruta de Deus agora tem um coração satisfeito. Quem desfruta de Deus, quem se deleita em Deus, tem um coração satisfeito. Não se sente não correspondido. E aí, quem tem prazer em Deus, por mais que venha a viver dias difíceis, eu sei que tem, sempre vai ter prazer em Deus. Mesmo não entendendo. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas a pessoa, ela tem prazer em Deus e ela fala, como Jó falou, lá em Jó 19, olha, a minha carne glorificará a Deus. Ainda que eu morra, a minha carne glorificará. Amém, meus amados? A pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Se você tem um coração insatisfeito, a pergunta é, ao sair dessa igreja, o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu hoje? O que você vai fazer? Eu quero convidar você a se voltar para Deus. A se voltar para Deus, sinceramente. Porque quem não se volta a Deus tem o coração insatisfeito, escravizado por esse mundo. Deleite-se em Deus, entenda isso, deleite-se em Deus, e o seu coração será satisfeito. Amém? Sabe por quê? As nossas vidas estão nas mãos de Deus, gente. E Deus sabe o que faz. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle. Ele está rigorosamente no controle de todas as coisas. E nós estamos em suas mãos. E Ele diz: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. E os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Ele vai cumprir em nós aquilo que Ele prometeu. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, nós confiamos em Ti. Arranca, Senhor, dos nossos corações todo tipo de insatisfação, descontentamento. E enche-nos, ó Deus, da Tua presença, baseado na Tua palavra. Enche, Senhor, os nossos pensamentos e ajuda-nos a nos deleitarmos no Senhor, a desfrutarmos da Tua presença, a valorizarmos a Tua palavra e a experimentarmos a Tua providência sobre as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Pai, ensina-nos, ajuda-nos a entender os planos insondáveis do Senhor e ajuda-nos a viver para a glória do Senhor, preenchendo as nossas almas e realizando em nós a Tua vontade. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.